Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui um casal. Gente, vocês vão ficar maravilhados de conhecer esse casal. Por sinal, elas já esteve aqui nos presenteando. Lenise Dias e Regis Dias. E a filha deles, eles têm uma filha que eu tenho certeza que você já se apaixonado por ela, a Natalinha. Lembra a Natália que ela teve aqui com os gêmeos? Eles são os pais daquela criança, gente. E hoje eles vieram contar para nós como foi essa história deles se conhecerem, se casarem, os desafios que eles enfrentaram nesse casamento, que eu tenho certeza que eu e você enfrentamos esses desafios todos os dias. Boa noite, obrigada por estarem aqui, seus lindos. A honra é toda nossa, Deizinha, de estar aqui com você, de nos dar a oportunidade de poder testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, Amém. Na nossa casa, no nosso casamento, na vida da nossa filha, que vai impactar toda uma geração, né? É verdade. Porque eu sempre falo que uma mulher curada é um lar restaurado, né? É verdade. E o Senhor me curou como esposa, como mãe, como mulher, colocando dentro dos padrões do nosso Pai Celestial, que isso é extraordinário, né? Não tem outra forma de ser curado, né? Não. E olha, se nós estamos aqui hoje juntos para poder contar essa história, é porque tem Deus na nossa história. E Deus se importa com o casamento, se importa com o nosso relacionamento. Ele é um Deus que não somente está distante, mas Ele está presente. E esse Deus presente, a nossa história, os nossos desafios, as nossas lutas e as nossas vitórias, era impossível sem Ele. Aliás, o casamento é com Ele, né? É um cordão de 3 dobras, né? A mulher, o homem e Deus, né? Se fosse para resumir o tema, o título, eu diria para quem está nos ouvindo, não só no casamento, mas em tudo, falar: nunca desista. Uau. Nunca desista. A desistência, muitas vezes, no momento da maior dificuldade, é que nos faz perder uma batalha. Porque quando você persiste até o fim, você vê vitórias. Uau. E vive o extraordinário, vive o que os teus olhos não imaginaram, né? Exatamente. E a história de vocês é um exemplo disso, né? Vocês estão curiosos, né? Eu também. E aí, como é que tudo começou? Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha. Daí eu vim embora para Curitiba e assim, como sou de filho de pais separados, eu falava: Deus, por gentileza, me ajuda na escolha da minha esposa. E é interessante que com o tempo foi passando, Porque você não queria repetir a história dos seus pais, Eu né? não queria repetir a história dos meus pais. Como filho de pai separado, eu sei o quanto isso impacta. E eu falei, eu quero criar uma história linda, um casamento maravilhoso. Eu quero uma mulher que acompanhe os sonhos e possamos andar juntos, né? Uma vida com Deus, criar filhos e realmente fazer uma linda história de um casamento. E é interessante porque quando cheguei na juventude, começava a olhar e vou buscar uma esposa aqui, ali. E ainda eu falava para os meus amigos: puxa, eu não encontro ninguém que eu fale assim, essa é a mulher que eu quero casar e passar para o resto da minha vida. E isso dali não foi 1 ano, 2, mas foram vários, a ponto de eu pensar assim: poxa, será que eu vou ter que escolher assim mais ou menos só pelo que eu acho? Mas falava: Deus, eu não queria isso. Eu queria sentir algo mais, olhar para alguém e falar: uau, essa mulher é a mulher que realmente... E eu colocava alguns desejos, alguns sonhos no meu coração, tinha algumas características. Até um dia que eu estava indo para um retiro, numa mesa assim, num café, junto com os amigos, na casa da Lurdinha, uma amiga nossa, encontrei alguém pela primeira vez que eu nunca tinha visto, com os olhinhos brilhantes, né? Com um sorriso maravilhoso e falando coisas. Eu comecei a olhar para ela e comecei a olhar e veio o impulso
no meu coração que eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu falei para ela: quer casar comigo? Num ato de loucura, um ato de... Ela pensou, esse é doido mesmo, hein? Exatamente isso que eu pensei. Falei, uau, gente, nem na igreja existe pessoas sérias, meu Deus. Que é isso, meu povo? Mas falam que tem coisa que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Porque acontece. Os anjos dizem amém para certas coisas. A minha avó sempre dizia isso. E isso, alguns meses depois, né? Lá estava eu iniciando um relacionamento com a mulher da minha vida. E eu sou muito grato a Deus de tudo que a gente viveu. E eu tenho certeza absoluta que aquele momento, naquela visão, naquele olhar que eu vi, aquela joia, que às vezes não era uma joia tão brilhante ainda. Não era, mas precisava lapidar, né? Precisava lapidar, né? Mas que a cada dia que tem passado, eu vejo quão brilhante tem se tornado e quão valiosa tem se tornado essa joia, que eu tenho tanto orgulho dela. Uau. Deus é maravilhoso, né? Eu falo que tem uma frase em Eclesiastes que eu amo, que fala assim, que tudo acontece quando nós estamos no lugar certo e na hora certa. É verdade. Então, se nós estamos no lugar que Deus pediu para nós estar e na hora certa, uau, tem as respostas das nossas orações, mas nós precisamos obedecer. E eu lembro que aquele retiro, eu malmente tinha conhecido Jesus. Esse Jesus de verdade, esse Jesus presente, e eu estava com sede de aprender mais. E aquele era o meu primeiro retiro, e a gente se encontrou na casa da prima do Regis, que era em comum, e nós íamos para o retiro todos juntos. E se eu não estivesse lá? A nossa história não começou ali. Porque a mesma convicção que o Regis tinha, eu também queria casar com a pessoa certa. Porque quando eu conheci Jesus, eu entendi que um casamento não era para a Lenise ser feliz. Tinha muito maior do que isso. O maior propósito de Deus é um casamento. Por isso tantas lutas, por isso que tanto inimigo age em casamento. Porque quando ele destrói um casamento, ele atinge direto o coração de Deus. E eu entendi a convicção de eu não errar também. E quando o Regis falou isso, quer casar comigo, eu não assimilei assim na hora, né? E se passaram tempos depois, e ele continuava com a mesma convicção. E eu falei, Regis, eu vou orar, porque eu também quero essa mesma convicção. Que eu não tenho ainda. E eu fui buscar no nosso Pai Celestial, porque ele se preocupa em responder os desejos do nosso coração e os questionamentos. E eu falei, Senhor, não me deixe errar. Eu quero casar, eu quero ter uma filha, eu quero servir ao Senhor. O nosso casamento vai ser para glorificar o nome do Senhor. Quero trabalhar na igreja, quero servir através do nosso casamento. E foi tão incrível que Deus respondeu. E quando Deus respondeu, eu falei, Regis, sim, eu sou a tua noiva. Eu sou sua esposa. E a gente começou a orar e logo depois a gente resolveu já noivar. Casamos e fomos felizes para sempre. Não! Só começou. Ali começou o desafio. Ali começou o desafio. Por quê? Porque quando duas pessoas se posicionam rumo a um projeto, vai ter tribulações. E eu tinha um líder, o Samuel, uma bênção. E ele falava assim, Lê, quanto maior a luta, maior o propósito. Não veja com os teus olhos o que você está vendo hoje. Porque eu vim do interior de Mafra para Curitiba para ser uma mulher empoderada. Para ser uma mulher, uau, vou conquistar o mundo, vou ser uma empresária, vou trabalhar numa independência financeira. Imagina. Não vou depender de homem nenhum. Essa era a minha história, essa era a estrutura que eu criei na minha mente. Mas quando a gente conhece Jesus, nós começamos a passar por uns processos, né? E o Senhor vai nos liberando os processos dele à medida que nós vamos avançando nos projetos que ele tem para as nossas vidas, né?
E quando nós fomos estávamos quase que um mês antes de casar, eu entrei em pânico. Eu falava, as minhas emoções, ela oscilava demais quanto à verdade da palavra de Deus sobre um casamento fundado na rocha em Jesus, e oscilava nas minhas emoções da carne. Será que é isso que eu quero? Será que eu quero casar? Será que eu quero, ser essa mulher submissa? Falava em submissão, eu colocava um foninho de ouvido quando o pastor estava falando. Não, essa parte pula, ainda não é para mim. Podemos rasgar essa página. Essa partinha não dá para pular? Submissão, submissa, tudo que eu já conquistei até agora. Já estava trabalhando numa multinacional, que era o meu sonho. Estava terminando minha faculdade de administração com ênfase em comércio exterior e eu queria viver o mundo. Empresarial, né? Sim, claro. E aí foi que o Regis não desistiu. Pela primeira vez. Esses momentos aconteceram, não foi só um mês ali, a gente foi alguns meses descobrindo que quando a gente está nessa caminhada de um relacionamento, a gente descobre o quão diferente nós somos criados. E quantas características diferentes nós temos. Quando a gente começa a compartilhar, já não há uma casa ainda, porque a gente estava em casas separadas e tudo, mas começamos a compartilhar um projeto que era o casamento. As discussões ali já colocou em evidência o quão diferente nós éramos, e a gente começou a ter vários conflitos, além desses conflitos naturais, emocionais nossos, as dúvidas, os medos, já começou a se aflorar tudo antes do casamento. Eu não posso falar que eu casei enganado, mas um mês antes estava tão pesado que eu falei, opa, será que é mesmo? Será que é? A decisão mais sábia perto do abismo é um passo atrás. E eu lembro naquele dia, eu levantei naquela manhã e falei, eu não vou casar mais. Falar assim, eu vou cometer o mesmo erro dos meus pais, eu vou me separar. Se a gente está brigando antes de um casamento... Imagina depois, né? Imagina depois. E naquele dia lá, eu falei, não, eu vou falar com os meus líderes, vou falar eu falo assim, sempre tenha alguém que ama a Deus, que tenha temor a Deus e que conhece da palavra dele, para você compartilhar, para que você não abra o teu coração para uma pessoa que não é sábio. Que não tenha sabedoria. Que não tenha sabedoria. Então, eu sempre tive alguém assim que era uma pessoa sábia, que me aconselhava, que me ajudava. O Samuel, que a Lenice tinha comentado. Então, eu falei, eu vou falar com o Samuel, eu vou encarar total responsabilidade para mim, para os pais dela, para toda a sociedade, que eu que decidi não casar. E saí assim, decidido de casa de manhã. Só que antes de eu ir falar com ele, eu marquei na hora do almoço, eu fui numa palestra de ações da Bolsa de Valores. E o palestrante estava falando, era uma mulher, inclusive, ela falava assim, antes de abrir a bolsa, tem um período de leilão, nos 15 minutos, para definir o valor de abertura. E nesse período, a hora que abriu, define o valor. Então, as pessoas vão dando os lances de compra e de venda durante esse período até a hora que se concretiza lá. E eu levantei a mão assim e falei, se eu dei um lance 15 minutos antes de abrir a bolsa, 2 minutos antes, 5 minutos antes, eu desisti daquele lance que eu dei, é possível retirar? Eu vi que o mercado não está muito bom e tudo, eu retirar aquele lance que eu dei? E daí, a resposta podia ser muito técnica, né? Sim ou não? É verdade. Ela parou e falou assim, é como se você tivesse prometido uma mulher em casamento e 30 dias antes você desistisse. É impossível você fazer isso. Não me pergunte o que aconteceu depois nessa palestra. Eu só comecei a chorar e falar, Deus, obrigada, Deus. O Senhor falou comigo, o Senhor me deu convicção, e se o Senhor falou comigo, Deus, não importa mais os sentimentos da Lenise. Se ela oscilar, se ela ficar com medo, se ela me mandar embora, eu falo, eu vou pro meu casamento daqui a 30 dias e eu não desisto, porque o Senhor me mostrou que aqui é meu caminho. Então daí,
tomei algumas atitudes práticas. Falei, Lenise, quanto menos a gente falar, melhor. O que tem que decidir, vamos lá e tal, vamos lá, porque era... Conversa pouco comigo. Conversa pouco comigo e vamos seguir isso dali. Porque eu tô obedecendo. Senão eu vou desistir de obedecer. Conversa pouco comigo. Gente, o Regis não sabia se eu ia chegar, se eu ia no casamento. Eu tinha receio. Aham. E eu falei, verdade, Regis, não vamos mais falar porque nós vamos só estragar os planos de Deus. E eu tava... Tu concordou? Concordei, porque tava insuportável. Pensa um casamento quando você vê as pessoas lá se amando e felizes. E os dois? E nós dois só brigava, a gente não se entendia. Quer dizer, só brigava, né? A Lenise só brigava, porque tinha que ser do modelo da Lenise, né? E tava mexendo nas minhas estruturas, né? Então o Regis falou, eu vou obedecer. Ai, coisa boa é a gente se conhecer, né, gente? Sim. Meu Deus. Porque tem uma coisa, Deizinha, que eu não sei se é colocar uma máscarazinha. Você me Glória conhece, a Deus né, por amiga? isso, né? Sabe até a cor do meu olhinho. Você tá brilhando, não tá brilhando? Tem alguma coisa. Mas sabe que Deus me cerca dessas pessoas, assim, eu amo. Meu esposo, a minha sócia, todos são assim. Tá escrito na cara deles, assim, não sabem mentir, não sabe gostei. esconder, não gostei. É. Ou gostei, não gostei, tá lá, tá escrito. Ou é quente ou é frio. É Ui, isso ui, ui, mesmo. não gosto de mornidão. É isso mesmo. Né? E aí eu sou muito intensa e falei, não, Regis, vamos se ver só no dia do casamento. Enfim, né? Casamos. Perfeito. O dia do nosso casamento foi extraordinário. Eu acordei numa alegria que eu ia casar. Deus é bom, né? E foi extraordinário o que eu vivi. E tem uma parte do nosso casamento que o meu pastor na época, o nosso líder, o Samuel, ele falou assim, Lê, Deus vai te dar algo no teu casamento, um presente para saber que ele está com você. Só que é só você que vai saber. E quando abriu, nós casamos numa chácara linda. E quando abriu a porta e eu vi o Regis lá me esperando, veio uma bola de fogo da onde ele estava e entrou no meu coração. Foi, eu nunca esqueço aquela bola vindo e a hora que entrou aqui no meu coração, eu falei, meu marido tá me esperando. E foi um processo até porque o nosso casamento, a palavra que o pastor Papi trouxe foi sobre restituição e sobre a arca de Noé, sobre a confecção da arca de Noé. E no final vai fazer todo sentido do que, porque essa palavra que muitas vezes lá atrás a gente não entende, mas quando você começa a montar o quebra-cabeça e andar na geografia do Senhor, no final você fala, uau, tá aqui o quadro que o Senhor me falou. E nós casamos, o Regis trabalhava numa empresa e eu trabalhava numa outra empresa, estava sendo bem sucedida, comecei a evoluir no cargo, fui promovida, até a gente receber uma proposta para irmos embora para Buenos Aires. Nós estávamos 1 ano casados, né, amor? Acho que 2 anos. Será? Sim. Acho que 2 anos casados, então. E aí, recebemos a proposta, o diretor da empresa conhecia o Regis, falou que tinha uma oportunidade de eu ser gerente de logística e o Regis ser gerente de engenharia. E o Regis sempre amou essa de sair e tal, eu sou mais estruturada. Mas sentimos convicção do Senhor, que era tempo de ir embora para Buenos Aires, e lá começamos a trabalhar. E lá eu tinha um cargo de gerente de logística. Só que eu era a única mulher na empresa. E aí entrou a pior armadilha deste mundo. Você merece ser feliz. Você é muito boa pro Regis. Lembra dos teus planos de trabalhar fora do país, ir para a França? Agora é a hora. Por quê, Daisy? Eu comecei a me destacar. E aí começou aquele negócio vir na minha cabeça. Eu sou muito boa. O ego, né? O ego inflamou de tal forma. E o que é começar a alimentar uma palavrinha do inimigo? Você merece ser feliz. E como que é interessante porque entra aqui no pensamento, né? E de repente você está agindo. Não durou 6 meses, né, amor? É interessante quando a gente tá namorando, é um período que você não tá convivendo assim,
o percentual que você convive um pouco. Uhum. Depois que a gente casou, os 2 primeiros anos, cada um tinha seu trabalho, tudo, trabalhando um pouco mais, chegava um pouco mais tarde, tudo. O tempo de convivência mesmo, Diminuiu. ele diminui, porque é final de semana e tal, você se encontra de manhã, à noite, você tem um período juntos. Uhum. Quando a gente foi trabalhar juntos, nós acordávamos junto, pegávamos o carro junto, íamos para a empresa junto, resolvia as coisas e trabalhando em 2 áreas que elas são conflitantes diretamente. Então, a gente discutia... É tipo assim o marketing e o desenvolvimento. Por aí. E isso dali fez com que, além das nossas diferenças pessoais no casamento, teve diferenças pessoais no trabalho. E isso inflamou ainda mais, ou destacou, ou criou assim as características e mostrou quão diferente ainda mais a gente era. A ponto de chegar à conclusão que falar, não tem como 2 personalidades tão diferentes, que agem tão diferente, se tornarem e serem felizes juntos. E eu cheguei e falei para ele, eu quero me separar. Eu sei de todas as consequências. Eu sei que Deus falou que você era meu marido, mas eu tenho livre-arbítrio. Nossa. É interessante porque essas discussões, assim, não foi simplesmente uma decisão, né? Foi muitas e muitas discussões pesadas a respeito. Ninguém conhece melhor que o teu cônjuge. Ninguém conhece melhor que os teus erros, tuas falhas, as tuas fraquezas, do que quem convive com você. É teu cônjuge e teus pais lá, mas os teus pais ainda conhecem lá da tua infância, né? Mas agora na vida adulta, ninguém conhece melhor. E essas discussões, quando a gente dá abertura aos pensamentos que são lançados na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente não filtra, a gente fala o que vem assim, instantaneamente assim, acaba se tornando uma guerra. Uma guerra de palavras, uma guerra de discussões, e isso a gente conviveu durante 6 meses. Então, por isso, não foi uma coisa assim que bateu de uma hora para outra. Não, é porque daí ela tinha visão, eu tinha outra visão, e daí começava a discussão e tudo. E aquela coisa de ter razão, né? Eu quero ter tenho razão, né? Eu que tô certo. Eu que tô certo. E o orgulho meu. Tem que fazer a minha vontade, né? Assim? O orgulho meu e o orgulho dela fez com que chegasse a essa conclusão para ela, que para eu ser feliz, só tem um caminho. Mas assim, a frase que mais eu alimentei era por causa do empoderamento. Eu queria ser uma mulher empoderada. E o detalhe de ouvir a voz de Satanás, do inimigo, porque ele tá aí. Claro. Eu ouvia, você merece ser feliz. E com o Regis ao lado, ele vai atrapalhar os teus projetos. Nossa. Então, era nisso que eu me alimentava. E é claro que daí eu provocava também as discussões para ver se ele também desistia antes que eu, né? Mas não foi assim. E eu cheguei um dia à noite e falei, Regis, eu quero me separar. E ele até levou um susto. Vocês já tinham a Natália? Não. Ah, tá. Não. E ele falou assim... Olha, tu vê, né, a Natália, aquela preciosidade. Você já imaginou? Olha isso, gente. As consequências. De uma geração, Daisy. Sem dúvida. E aí eu olhei pra ele e falei, Regis, eu quero me separar. E ele olhou pra mim e falou, Lê, isso é uma cegueira. E é uma mentira na qual você tá acreditando. E eu falei, eu não sei, mas eu não quero mais. E ele olhou pra mim e falou assim, Lê, me dá 90 dias pra eu orar e buscar no Senhor, para que essas escamas, para que caiam da tua vida. E eu olhava para ele e falava, não vai adiantar nada, eu já tô com a minha decisão correta, certa que é isso que eu quero. Porque eu gosto de decidir as coisas bem rapidinho, sabe? Porque, sabe aquela pessoa que não quer ficar esperando, né? Sei. E já tinha esperado demais. Então, a hora que eu tomei a decisão, tchau. Tinha que ser pra ontem. Pra ontem. Eu queria o documento assinado do divórcio. E deixa eu fazer um parênteses que... documento assinado. Desde o momento... Ela pediu, daí eu tive... a resposta não foi imediata para ela, né? De falar assim, ó, me dá 90 dias, né? Então, a hora que ela pediu para mim, primeiro que eu perdi meu chão.
Que era tudo que eu mais temia. Pois é. Segundo O que mais temia me sobreveio, né? O que mais temia me sobreveio. O segundo pensamento que veio foi, quem sabe seja melhor mesmo. Olha só. Daí, terceiro pensamento, se ela pediu, biblicamente eu vou estar livre para eu casar. Porque ela vai me abandonar. Só que a tristeza era tão grande que eu fui aos pés do Senhor, comecei a orar, falar, mas não era isso que eu queria, Senhor. O Senhor começou a tocar meu coração, transformar meu coração. Eu saí de perto, eu saí para dar uma volta de carro, falei, ó, não quero nem falar agora. A hora que eu comecei a falar e comecei a indagar a Deus e tudo que tinha acontecido e todas as palavras que eu tinha ouvido, Deus me deu uma palavra, né? O que guia a nossa vida, né? E Deus me deu uma palavra que é em Samuel, que está escrito a respeito de Davi, quando ele estava junto com os guerreiros dele, eles saíram para a batalha, ele pegou os valentes dele, os guerreiros dele foram para a batalha e deixou a família deles todas num lugar chamado Zicagle. E eles deixaram lá e eles foram para a batalha, estavam voltando felizes da batalha. E quando eles estavam chegando lá, começaram a ver chamas nas casas. Com essas chamas nas casas, os guerreiros já começaram a se inflamar. O que aconteceu? E perceberam que as mulheres tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, tudo que eles tinham de dinheiro, de joias, de bens, tinham sido levados, os animais. Passou os caras lá e roubaram tudo, inclusive as famílias, e levaram. Os caras começaram a acusá-lo e falar para ele bem assim, é tua culpa, você não deixou ninguém cuidando aqui. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Davi se jogou no chão e começou a clamar, e ele começou assim, se estremeceu, e eles, naquele momento de acusação, o que vamos fazer? A culpa é tua. E eu estava me sentindo culpado. Eu estava me sentindo culpado porque eu falo, aonde que eu errei? Aonde que eu falhei? Né? E Davi também, ele estava com certeza se sentindo culpado. Falar, puxa, eu devia ter cuidado melhor. Eu não cuidei. Começou a vir muitos filmes na minha cabeça em todos os erros que eu cometi matrimoniais, com cuidado da Lê, com cuidado do nosso casamento, com que ser realmente cuidar do meu jardim, de colocar, tirar as ervas daninhas, de cuidar dessas coisas. E eu estava focado no trabalho, estava focado nisso, e achava que ela tinha que fazer. E daí eu falei, e agora? O que Davi fez? A Bíblia diz que Davi tomou forças em Deus. E Deus falou, vai, persegue eles, e eu vou dar para vocês. E ele nem pegou todos, ele falou, quem quer, pegou alguns daqueles caras lá dos guerreiros deles, que outros não estavam suportando, e ele se levantou com a força de Deus, e ele foi atrás, alcançou, tem até um salmo disso depois, persegui meus inimigos e eu os alcancei, os destruí, e ele pegou, além de recuperar a família, os filhos, os bens deles, ele recuperou despojos de guerras, o que os caras tinham conquistado durante a vida, eles trouxeram tudo de volta. E naquele momento, Deus me deu a estratégia. E daí eu voltei para ela e falei, Lenise, o que você está passando agora é uma cegueira, e eu preciso que você me dê tempo para a gente poder fazer. Ela falou, mas eu já quero, eu falei, me dá 90 dias. Se em 90 dias essa história não mudar, eu te dou a separação. Até 90 dias, não. Mas você não pense que vai ser meu amiguinho, não pense que vai dormir comigo, acabou. Eu falei, ok. E foi tão interessante, porque quando ele pediu esses 90 dias, eu falei, tá tudo certo. Nós continuamos aqui na mesma casa, mas eu já tirei todas as roupas do quarto e fui pro quarto de visita. Mas ele agia na postura de marido, porque toda noite ele batia na porta do meu quarto de visitas e falava, amor, vem dormir comigo. E eu falava, Regis,
quanto mais você me chama de amor, mais eu te odeio. Porque o meu coração eu não queria mais. E ele não me tratou nada mais do que ele me tratava, porque o Regis sempre me tratou bem. O Regis me tratava igual ele tratava a mãe dele. E uma coisa que a minha avó sempre falava: ele quer conhecer um homem, veja como ele trata a mãe dele. E ele sempre me tratou bem, com muito respeito. Nunca me desrespeitou. E eu ofendi muito ele. Nesses 90 dias, eu via que 3 horas da manhã ele acordava porque a luz da sala estava acesa. E lá ele estava orando e jejuando por mim. Para que o Senhor, para que aquilo caísse, aquela cegueira caísse. E sabe o que eu fazia, Daisy? No outro dia eu abria a porta do meu quarto e falava: você tá ficando horrível de tanto jejuar e orar. A minha decisão já tá tomada. E sabe o que ele falava? Nada. E passou os 90 dias, chegou aos 89 dias, por coincidência, eu tinha uma viagem marcada para Mafra e eu queria contar para o meu pai isso. Porque lá no fundo, Daisy, a gente tem temor. A gente sabe que está fazendo coisa errada. E sabe qual era foi a minha primeira reação? Me afastar de todas as pessoas. Que eu te dizer que tu estava fazendo a coisa errada. Exatamente. Claro. E eu comecei a querer ir pro clã das pessoas que tinham se separado e que estavam felizes, mas que... Você buscar uma justificativa. Exatamente. O Regis falava: amor, vamos para... Nós fazia parte da igreja do Cláudio Freison, tinha os nossos líderes, uma bênção de Deus, né, amor? E ele falava: Ale, vamos conversar com os nossos líderes. Eu, de jeito nenhum. Porque a primeira reação quando nós estamos fazendo algo errado é fugir da luz. E chegou aos 89 dias, fomos para o aeroporto, o Regis me levou para o aeroporto e ele falou assim: Lê, eu vou ficar te esperando porque você é minha esposa. Ia fechar os 90 dias. E eu falei para ele: só se for para esperar com uma caneta na mão para assinar os papéis do divórcio. E ele não falou nada. Ali eu embarquei no avião, cheguei em São José dos Pinhais. Eu falo que a geografia do Senhor é extraordinária. Antes de você contar essa parte da geografia, deixa eu contar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. É um dos grandes erros que nós cometemos. Eu falo nós porque muitas vezes a gente comete. Sem dúvida. É a gente começar a lutar com quem está próximo por causa de uma informação, por causa de uma palavra, por causa até de uma afirmação do nosso cônjuge. E a gente entender que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, tentando lançar setas e pensamentos para tentar destruir. Então, nesses 90 dias, eu vi que a minha luta já não era física, não era de eu simplesmente trazer flores, não era presenteá-la de todos os jeitos, não era tentar convencê-la com lindas palavras. Eu vi que estava numa luta espiritual, e uma luta espiritual se vence no espírito. E ali é onde a gente tem que pegar com as armas espirituais e lutar. Eu confesso que durante esse período, eu falo assim que... e todos nós passamos por momentos de guerra na nossa vida, só que muitas vezes não entendemos que é espiritual e não é natural. A gente atribui à pessoa, né? A pessoa. E nesse momento de guerra, fala assim: Regis, mas você estava convicto de 100% que ela ia voltar? Eu falava: tinha hora que vinha convicção e tinha hora que vinha medo. Picos e vales, né? Picos e vales. Só que na hora do medo, o que você faz? Eu falo, e eu uso isso para mim em todas as coisas. Quando faltar fé, continue na obediência. Não desista. A tua obediência faz você caminhar. Se lembra que Jesus curou um leproso, falou: ó, vai e se banha ali. Ele não tinha a fé que vou lá me banhar. Não. Mas que absurdo. Não, vai lá. Obedeça, né? Obedeça. Na obediência tem o quê? Pega teu leito e levanta. Então tem que obedecer.
A obediência nos leva a vitórias e a milagres. E no caminho dessa obediência, a nossa fé começa a ser fortalecida. Porque Deus, ele vai enchendo o nosso coração. A hora que eu levei ela no aeroporto e deixei ela lá, apesar da minha palavra de fé, a gente tem que usar a nossa boca para profetizar. Eu saí de lá, meu coração não estava alegre. Meu coração começou a se apertar. E a sensação que veio foi que eu estava perdendo a guerra. A minha declaração de fé foi aquela lá, mas depois já começou a vir um medo. Aonde que eu fui? A obediência. A obediência. Né? A obediência, eu vou seguir um pouco mais e vamos ali e tudo. E fui me refugiar naquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém. Vamos aos pés do nosso Criador e amado Pai. E é ali que eu fui me consolar, e é ali que ele fortalece a hora que a gente está desanimado. É ali onde a gente se fortalece e entra como um cordeirinho e sai como um leão. É verdade. Né? E é isso que é o nosso processo diário. Porque se nós não se alimentarmos das coisas de Deus no dia a dia, nós seremos enfraquecidos e destruídos pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Agora, eu vou deixá-la contar, porque o melhor está por vir. Porque se a história terminasse aí, nós não estávamos aqui. É verdade. Nem teria Natalinha. Nem teria Natalinha. Aquela joia, né? Aquela joia, meu Deus. Te amo, filha. Saudades. E aí, Deizinha pega o avião, chego no aeroporto de São José dos Pinhais e eu pensei, bom, antes de eu ir pra Mafra, eu vou pegar e chegar na minha cabeleireira. Só que eu não tinha contado pra ninguém que eu iria me separar. Porque eu tinha vergonha, no fundo. E ela não tinha notícias já há um tempão, eu já estava lá em Buenos Aires há 1 ano, quase 2, né? Um ano. E quando eu chego no salão antes de fazer meu cabelo, ela me abraça e fala assim, Lê, Deus manda te dizer algo. Que o marido que você tem não foi você que escolheu, foi ele que te deu. Medianeira, tio. E aí eu respiro e entro no carro e falo, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me deu, mas eu mereço ser feliz. Eu mereço ser uma mulher empoderada, eu tenho livre-arbítrio, eu sei que o Regis luta, né? E fui brigando de São José dos Pinhais até Mafra. Chegou 89 dias. O Regis me pediu 90. Naquela noite, eu ia falar pro meu pai da separação. Só que eu não consegui falar. E fui dormir. E eu lembro, meu Pai Celestial, que eu deitei no quarto que eu dormia antes de ir embora. E quando eu fechei os olhos, Deus fala comigo até no outdoor, porque Ele manda os sinais, só que nós precisamos estar atentos, né? Às vezes eu vejo as pessoas falar, Lê, mas Deus não fala assim comigo. Fala. Primeiro que é só abrir a Bíblia, que ali tá a boca de Deus. Exatamente. Né? Nós é que andamos distraídos. Né? E mas aí ele fala o tempo todo. O tempo inteiro, através de uma amiga, através de um outdoor, através de um louvor, através de uma pregação. Ainda mais nesse mundo que estamos hoje com... É na palestra de ações. É na palestra de... Imagina! E aí... Eu fechei os meus olhos e o Senhor, eu ouço uma voz bem tranquila, atrás de mim. Minha filha, você tem o livre-arbítrio. Primeiro que ele já falou a minha linguagem. Que eu falei 90 dias. Ele nos conhece, né? Você tem sim o livre-arbítrio. Mas eu vou te mostrar o teu livre-arbítrio, mas eu também vou mostrar a minha boa e perfeita, agradável vontade para a tua vida. E ele abre um telão, Daisy, do lado esquerdo. Com meu livre-arbítrio, separada, na favela e vivendo como uma prostituta. E na mesma hora, ele abre um telão, que é a foto que eu te mandei depois de 5 anos. Quando eu tirei esse ano, em dezembro, aquela foto, e chegou a revelação dessa foto, depois fica aí no final a foto, de um quadro. E esse quadro estava eu, o Regis e a Natália. Só que eu sentia e via a minha alegria naquele quadro. Eu via uma plenitude que eu sempre busquei.
E achava que eu ia encontrar no empoderamento, que eu ia encontrar na França, que eu ia encontrar sendo separada. E quando eu vi aquele quadro, a Natália não existia, porque meu sonho sempre foi ter uma menina. Eu sonhava com uma menina. Nossa. E ela não existia ainda. Nós tínhamos tentado já engravidar e a gente não conseguia. E eu abro os meus olhos, Daisy, e era como se escamas caíssem. E como se eu tivesse vivido o pior pesadelo da minha vida. E parecia um pesadelo que eu liguei 11h58 antes de fechar os 90 dias. Mãe. Aonde o Regis estava? Dentro da Rei de Reis. Orando por mim. Até o último momento. E eu liguei para ele e falei: amor, por favor, me perdoa. Me perdoa de tudo que eu te falei. Porque isso é um pesadelo. Eu amo você. Você é o homem da minha vida. Meu Deus. O pai não entendeu nada. Porque outro dia eu já zarpei para São José dos Pinhais, peguei o primeiro voo. E adivinha quem estava me esperando? Com cartaz. Bem-vinda, minha esposa. Uau. Quem tinha o documento era ele. O documento da esposa restituída. Porque Deus, ele não só nos restituiu. Não só restituiu o Regis com uma esposa. Porque meses depois, eu estava grávida da Natália. Uau. E foi um processo extraordinário, porque eu olhava todos os dias para ele e falava: amor, me perdoa, amor. Obrigado por não ter desistido de mim. E cada aniversário de casamento, ontem mesmo, eu olhei para ele e falei assim: amorzinho, obrigada por não desistir de mim. Porque hoje eu só posso estar aqui, hoje eu só posso ministrar para quem me conhece na vida de mulheres sobre restituição de casamento, porque ele me arrumou. Ele me consertou. Te comprou na planta e... E Deus, ele é tão grandioso que ele não desiste. Mas nós não podemos parar no meio do caminho. É verdade. E ser movido às circunstâncias. Porque Deus é tão maravilhoso que, glória a Deus, deu esse processo para o resto. Porque eu não teria tanta fé como ele teve de persistir. Porque eu estou resumindo o que eu falei para ele. Porque foi muito pior as coisas que eu falava todos os dias quando eu levantava. Você não é homem suficiente para mim. Eu não tenho mais prazer em estar com você. Eu não gosto mais do teu cheiro. Você não é homem suficiente para mim. Você atrapalha a minha carreira profissional. Você me atrapalha na minha vida. Coisas assim. Todo dia, Daisy. E ele focado no Senhor. A importância de a gente viver pela fé, né? Não pelo que os olhos veem, que os ouvidos escutam, mas sim pela fé, pelo que Deus diz, né? Essa é a nossa base, a nossa referência. Quando eu vejo a Lenise, ela tem talentos tão extraordinários e isso não era diferente no mundo empresarial. Ela tinha mesmo um potencial de crescimento muito grande, que se fala de eficiência ao sobrenome da Lenise, né? E isso dali era notável, que ela tinha uma carreira incrível, brilhante pela frente, né? E hoje eu vejo que todo esse treinamento, tudo que ela viveu, tanto no nosso casamento, quanto nas empresas e tudo, sendo aplicada, que ela, na nossa família, na nossa casa, onde ela coloca as mãos, isso daí continua. Porque dons e talentos que Deus nos deu não é para ser guardados, é para serem utilizados, aperfeiçoados. E muitas vezes, de repente, uma mulher está pensando: puxa, mas tantos dons e talentos que eu desenvolvi aqui para a empresa e tudo, agora eu vou abrir mão de uma vida profissional, né? Mas saiba que não é à toa e não é por acaso, dá para ser aplicado no dia a dia de uma forma extraordinária. A nossa casa, a gestão da nossa casa, tudo. Eu sou tão abençoado com a Lê. Eu sou tão abençoado. A Natália é tão abençoada. E nós somos muito felizes com esses dons e talentos. E assim, com muito carinho, com muito amor, com muita leveza, ela faz
tudo que ela faz, eu falo assim, é quase... Às vezes eu falo, amor, pega alguém para ajudar, faz isso. Ela fala, não, tá eu dou tudo conta. dominado, tá tudo feito. E ela faz mesmo, né? E com alegria. E transborda nas amigas, mas chegada aqui, irmã também. Ela veste a gente, né? Ela tem esse dom, assim, da moda também. É uma coisa mesmo... E eu amo. Impactante, né, Nena? E a pessoa, né, que queria ser empoderada, começou o processo de entender ser empoderada no Senhor, né? E ali começou o meu primeiro processo. Quando o Regis me perdoou e me aceitou como esposa novamente, que na verdade ele nunca deixou, mas que ele me colocou na posição novamente como esposa e me aceitou, o Senhor começou ali o processo. Trabalhar em você, né? Te lapidar. E eu comecei a amar. E eu falava, Senhor, eu nunca mais vou perder o meu marido. E eu vou compartilhar os meus sonhos, mas mais do que compartilhar, eu vou ouvir o que o Regis tem para mim. Porque sim, ele é um grande homem de Deus. Meu conselheiro, eu vou perguntar para ele, se ele falar que não é não, que sim é sim. E eu não tô falando que é me omitir, deixar de ser quem eu sou. Não, mas o Regis, não amor, vamos orar. Né? Eu sou assim, eu tô empolgada e tal. Vamos correr 42 amanhã, vamos, amorzinho, se jogamos. E o Regis já me traz mais... Igualzinha a Deise. O Mário fala, se eu perguntar pra Deise, ela fala assim, pode dar, vai. Mas ele não, já vai lá medir, não, vamos ver se dá e tal, não sei o que, né? E aí ele traz todo esse equilíbrio, né, na minha casa, na nossa casa, na vida como pra Natália. Falo que a Natália ganhou na loteria porque ela tem o melhor pai do mundo. É verdade. E tem mesmo. E ela também fala que é. E a melhor mãe do mundo também, né? Na loteria duplamente. E aí, né, o pessoal deve estar perguntando, e essa empoderada? E essa aqui, né? O que tu fez com ela, né? O que fez com ela, né? Logo depois... Porque não morre da noite pro dia, né? Não. E continuamos trabalhando, vida que segue. E logo eu engravidei e o diretor pediu pra gente ficar em Buenos Aires, mas tomamos uma decisão novamente baseada na palavra, do que Deus tinha pra nós, buscamos em oração e sentimos que era realmente tempo pra voltar pro Brasil. E para ler que 2 mais 2 é 4, muito estruturada, muito nos olhinhos da lei, não com os óculos 3D do Senhor, que eu falo que fé é usar o óculos 3D quando nós vamos pro cinema. Uhum. Sabe, Deise, quando você entra no cinema e você precisa colocar o óculos 3D para dar toda uma visão? Então, eu falo que eu preciso colocar o óculos 3D do Senhor para ver tomando forma, né? Fé é isso, é ver aquilo que eu não consigo enxergar. É verdade. Né? Trazer para a existência o que não existe ainda. Exatamente. Né? E estava tudo planejado, a gente já estava com umas reservas e o Regis falou, amor, quando a Natália nascer, eu gostaria que você fosse mãe, que você não trabalhasse mais. Falou para empoderada. Exatamente. E só que pela incrível que pareça, Deise, entrou suave no meu coração. E eu falei, eu vou ser mãe. Afinal, tá tudo dominado o nosso financeiro. Tá tudo certo, então eu posso ser mãe. Tá tudo sob controle, Tá tudo né? sob controle. E eu falei, sim, amor. Avisei o diretor que eu não voltaria. Eu lembro que ele falou assim, Lê, eu quase que não vou acreditar, não vou treinar ninguém no teu lugar, porque eu sei que você vai voltar. E eu falei, acho que não vou, não. Só que um mês antes da Natalinha nascer, o Regis recebeu a notícia que estava sendo demitido da empresa. E agora, amorzinho? Deus proverá, Lê. Não somos movidos pelas circunstâncias. E eu pensei na minha cabeça, respira, porque falta um mês para a Natália nascer e ainda você tem os 6 meses de licença maternidade. Então, imagina o Regis, com o currículo que ele tem. Fácil, um mês ele tá recolocado no mercado em Curitiba. E era headhunter pra cá, e era headhunter pra lá. E foi chegando. 20 dias eu comecei a chorar. Falei, amor, temos que procurar uma escola pra Natália ficar. Porque eu volto a trabalhar
Lenise com os planejamentos. Aham. E eu com os meus desenhos. Sim, Eu ela é falei, da logística, né? Logística. Tava ela na logística. Em cima de tudo, Mas, né? Não, ela queria saber, assim, ó, detalhes para saber se não tava faltando nada, tava tudo certo, tal. De agora até 5 anos, É. mais ou menos. é mais ou menos Né, assim. Lê? Era mais ou menos Era, assim. era. Obrigada, Era. Jesus, pela essa Oh. libertação. Coisa boa. E aí eu apresentei o projeto pro resto. Falei, amor, vamos raciocinar. Eu volto a trabalhar, a Natalinha fica na escolinha, e até você se recolocar no mercado, depois eu saio. Ele falou, não. E aí ele abre a Bíblia e fala ali em Mateus, fala assim, que o nosso Pai não vai nos deixar faltar nem comida, nem bebida e nem vestuário. Que até os lírios do campo é o Senhor que veste. Os passarinhos é Deus que alimenta. Então não, Deus não vai deixar faltar nada. E essa vai ser a pior armadilha que nós vamos cair se você voltar a trabalhar. E hoje eu me pergunto, se eu tivesse voltado a trabalhar, talvez seria o segundo processo de um casamento desfeito. Destruído. Porque o que ia E acontecer? pior ainda, porque agora já tinha a filha no meio. Ia inverter os Inverter papéis. os papéis. É. Inverter os papéis. Ali estava pronta a estrutura. Ele ia cuidar da Natália em casa e você, a poderosa, trabalhando. Exatamente. E Eu ali, falo que a gente sempre é tentado naquilo que a gente já caiu uma vez, né? não digo, é desse jeito. Por isso que a Bíblia diz, né? Orai e vigiai, porque o inimigo anda ali ao derredor. Ele sabe qual é o meu precipício. Claro. E aí o Regis falou, não, amor. E eu falei, ai, é verdade. A Lenise, processo de obediência. Eu só falei, amor, você tem certeza? Eu não tenho toda essa fé. Pensa bem, nós temos um biscuizinho para alimentar. Nossos cartões todos estourados, porque nós tínhamos feito reforma no apartamento. Lê, eu sinto uma convicção do Senhor que é para você não voltar a trabalhar. Eu quero que você seja mãe. E lá no fundo eu também queria dar mamazinho pra Natália. Eu também queria fazer a logística das mamadinhas dela à noite, sabe? Eu também queria fazer a logística das fraldas até quando o P ia dar certo pra não sobrar e nem faltar, sabe? Os pezinhos dela. Mulher virtuosa, né? Virtuosa. Faz a boa gestão dos recursos. Isso aí. E aí o Regis falou, amor, eu vou te levar. E só pra ter certeza que você vai pedir a demissão. E fomos pra São Ele José. já conhecia Conhece o leitorado. que a carne é fraca, deixa eu ajudar. E chegamos em São José, eu pedi realmente a demissão. Deus foi maravilhoso, o diretor fez tudo o que podia. Um querido, eu trabalhei 10 anos na empresa, né? Nossa. E pasme, Deise, uma semana depois Deus deu uma visão pro Regis. E eu vou dar uma aceleradinha nesse processo. E deu uma visão pro Regis, ele se recolocou no mercado, e a provisão daquela visão que o Senhor deu para ele era quase que os nossos 2 salários juntos. Nossa. Agora a pergunta que eu me faço sempre, Deise, será que se eu tivesse aceitado de voltar a trabalhar, não teria acontecido tudo isso? É, porque daí você teria feito pelo teu braço, não era a tua vontade, não a dele, A né? dele. Fé é a certeza das coisas que não se vê. E ali ficou por um tempo, e agora vem um terceiro processo. Uau, porque lapidar, né? A gente vai se forjando, né? E É todo um processo. E o Regis recebe uma proposta de trabalhar em Rio do Sul. Só que eu já estava bem. Meu Deus, eu já estava uma esposa bem obediente, linda, maravilhosa, entendendo dos processos do Senhor, amando cuidar da casa, amando cuidar da Natalinha. E o Regis recebe uma proposta para vir trabalhar em Rio do Sul. Eu congregava lá na igreja com o pastor Arne e a pastora Verinha, que foram essenciais nessa jornada na nossa vida, pastores amados do Senhor. Em Curitiba. Em Curitiba. Eu ministrava ali no culto das mulheres, amava falar sobre organização de casa e armário, eu amo. E aí a gente pega, e o Regis vem para Rio do Sul. E o último processo. Era para ser 1 ano ali de experimento. Eu vim trabalhar durante a semana e final de semana ia para casa lá. Então eu passava a semana trabalhando. Entendi. Em Agrolândia, na verdade, ao lado de Rio do Sul. Numa indústria de caldeiras, e daí eu voltava para lá toda semana. Então esse o processo que era para ser. Falamos, não, vai ser 1 ano assim. Entendi. Só que daí acabou passando um pouquinho. Passou de 1 ano. E aí? Passaram 6 anos, assim. 5.
5 anos. 5 anos. E eu falo que um casamento, ele não acontece de sexta para domingo. Um casamento é de segunda a domingo. Um casamento... É de domingo a domingo, né? Isso, de domingo a domingo. Um casamento é à mesa todos os dias. Um casamento é eu arrumar, ver as necessidades do meu marido. E tava ruim. Entender a logística, né, dele. E começou a ficar ruim. Porque nesses 5 anos, eu tive a oportunidade de ter um showroom de moda. Que era sempre o meu sonho trabalhar com moda. A Natália já estava maiorzinha e eu, na época, falei com o Regis e falei, amor, o showroom me dá a possibilidade de ficar meio período com a Natália e meio período trabalhar, porque tem épocas de coleção que você tem que trabalhar um pouco mais, mas depois você tem praticamente 3 meses tranquilas, assim, né? É fácil fazer uma gestão de casa e conciliar. Porque eu sempre falo para as mulheres que não é o você deixar de trabalhar, é onde está o teu coração. Não é você deixar de ser uma médica, deixar de ser uma dentista, deixar de ser uma empresária, mas aonde está o teu coração? Toda aquela energia. E eu sou assim, Daisy. Quando eu começo a trabalhar, rouba o meu coração. Eu coloco todas as minhas forças naquilo e esqueço do resto. É o que sobra daí para minha casa. Até o começo o resto falou, amor, creio que é uma bênção, vai sim. Só que aí começou a tomar uma proporção bem grande no meu coração. Então eu já viajava, mas deixava a Natália na casa da avó, que era lá em Mafra. Final de semana o Regis chegava em casa, às vezes era a época bem de coleção, ele que ficava com a Natália. Então o nosso casamento começou a se diluir. E começou a ficar ruim de novo. E eu não consigo ficar em nada que é morno. Eu sabia que estava ruim. Eu sabia que não tinha caminho de separação, porque eu também não queria. Mas eu sentia uma gastrite, uma dor no meu estômago horrível. E eu ligava para minha pastora Verinha. E ela falava, Lê, 1 milha a mais. Só que agora eu já sabia o caminho aonde buscar quando eu não tinha mais força. Em pessoas que tem a palavra de Deus. E eu ligava pra Verinha e falava, Verinha, não tá doendo. E ela leu 1 milha a mais. Vamos orar. Na hora eu pensava, mas não tá adiantando. Ela, vamos orar. E tava mal o nosso casamento. Nós não brigava, mas tava ruim. Tava morno, né? Tava morno, tava ruim. Claro, tinha alguns final de semana que realmente... não tinha investimento nele, né? Não tinha investimento. Não tinha comunhão. Não tem tempo. E eu entendia da empresa, só que a empresa, ela não tava bem também. E eu também não queria abrir mão de Curitiba, de um sonho que eu estava, da igreja, do showroom. Eu também não queria ir para Rio do Sul. Meu Deus, o que eu vou fazer lá, gente? Não tem nem um Parque Barigui para eu fazer minhas corridas. Meus treinos, porque eu amo correr, né? E tudo aquilo era um ídolo no meu coração. Até que um dia, eu estava saindo para correr, Deizinha. E vem uma mulher ao meu encontro e fala assim, moça, eu preciso falar algo da parte do Senhor para você. Ele manda te dizer, olha isso. Uma mulher que tu nunca viu na vida. Na vida, achei que ela ia perguntar sobre linhas de ônibus, onde pegava o ônibus. Deus manda te dizer que o tempo de você nessa cidade acabou. E não olhe para trás. Priorize a tua família. Nossa. Eu voltei para casa, nem fui treinar, chorei, deitei. Sentar no meio-fio ali já ia me acabar. Deitei no chão da sala, no tapete, chorei. Eu falei, Senhor, como que eu vou embora para Rio do Sul, sendo que a empresa não tá bem e ainda que o showroom pelo menos é uma segurança para nós, né, como família. De novo, tá vendo mesmo? De novo. E o apartamento que a gente acabou de pegar as chaves, que nós compramos na planta. Eu tenho que deixar tudo para trás. O Isaac. Tem que entregar o Isaac. Não bastasse isso, à noite, uma moça, Verusca é o nome dela, querida do Senhor, amada, usada. Meu Deus, como Deus usa pessoas maravilhosas para falar comigo. E Jesus me ama. Ele ama mesmo. E aí, ela fala assim, Lê, ela ia ficar de babá com a Natália à noite, porque vinha a época do showroom onde eu tinha que atender muitas lojistas à noite.
E ela me liga, ela fala, Lê, eu tenho algo para te dizer, eu não vou poder ficar com a Natália, mas Deus está me mostrando por que você está procurando uma babá, sendo que Ele me mostra caixas de mudança aí no meio da tua sala. Você vai embora. Desliguei o telefone, choro de novo. Liguei para o Regis. Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Porque, meu Deus, eu preciso passar nesse processo de dependência total do Senhor. Ligo pro Regis. Falo, amor, eu vou embora pra Rio do Sul. Ele quase cai de costa. E ele fala assim, amor, você tem certeza? Mas você nem veio aqui pra ver ainda. Ele falou bem assim, quer vir conhecer Rio do Sul antes? E eu falei bem assim, nem sonhando. Quero cortar a ponte. A hora que eu for vai ser com a mudança, porque eu não quero nem pensar. Eu me conheço, Deizinha. Quero botar fogo na ponte, que é pra não ter como voltar. Eu falei, eu me conheço, Deizinha. Você acha que eu não vou olhar o Rio do Sul e vou falar, cadê meu Parque Barigui? É, claro. Cadê meu showroom? Cadê meu apartamento? Eu falei, Regis, faz o seguinte, pode deixar o apartamento que você quiser, a escola pra Natália, porque eu quero assim, é só ir no dia. Pra eu nem olhar pra trás. E ele falou assim pra mim, amor, faz 3 meses que eu tô orando, pedindo pro Senhor falar contigo, que é tempo de você que é tempo de você vir pra Rio do Sul. Mas eu precisava que Deus falasse com você. A empresa não tá bem. Não sabemos nem o que vai ser da empresa. Mas Deus é Deus e nós vamos caminhar em cima de uma palavra que Deus tem. Que esta é a terra que Deus nos deu. Daisy, fui. Dia 3 de março, fazem 5 anos que eu e a Natália estamos naquela lá. Geografia do Senhor. E você não tem ideia o que aconteceu. O primeiro dia que eu chego naquela cidade, Deus começou a derramar uma alegria na minha casa. Porque eu falo que casa é o lugar onde está nós 3. Né? Lar. Lar é onde está nós 3. Casa é uma construção. É verdade. Eu poderia ter uma casa, estando eu e a Natália, e o Regis outra casa em Agrolândia. Mas não era um lar, né? Mas não era um lar. E eu comecei a ficar apaixonada em cuidar da minha casa. No começo eu falei, mas o que eu vou fazer em Rio do Sul, né? A Natalinha já estava grande, ela já ia pro 1º ano, a minha biscoizinha. E o que eu vou fazer lá? No começo até tentei me enganar, fazendo auditoria financeira na empresa. Sabe por quê, Dei? Só para falar para os outros. Você fazia alguma coisa. Que eu fazia alguma coisa a não ser investidora. Do lar. Uau, porque esse é o melhor coisa. Eu amo. Aquela pessoa que queria ser empoderada e não depender de dinheiro nem para fazer a unha. Pois é, hoje o meu investidor paga a minha unha, paga tudo. Porque as pessoas me perguntam, Lê, o que você faz da vida hoje? Eu falo, gente, eu sou investidora, eu cuido da vida da minha filha, da vida do meu marido, da minha casa, mas algo mais, Daisy. Deus me deu um projeto naquela cidade. Em Atos, eu não consigo me lembrar agora, se é Atos 18:9, se eu não me engano. Que Deus aparece numa visão para o apóstolo Paulo e apóstolo Paulo está com medo de ficar ali naquela cidade, ministrando a palavra. E fala bem assim na Bíblia, continue a pregar, continue a falar, porque tem muita gente nessa cidade que me pertence. Desde quando eu cheguei ali em Rio do Sul, o Senhor me apresentou aqui em Balneário, através da vida da Luciana Paredes, um projeto que se chama Experiência do Lar, que é onde é uma mulher curada, é um lar restaurado. E ali eu comecei esse projeto em Rio do Sul. Uau. E tomou uma forma tão grandiosa para a honra e glória do Senhor. Porque podia ser o projeto ia se concluir, porque lá existem pessoas que pertencem ao Senhor. Com o meu sim ou o meu não, o projeto ia ser concluído. Mas, como diz a minha amiga maravilhosa, Cat, nossa amiga, é tão bom fazer parte desse projeto, né? E ali se passaram mais de 250 mulheres até o dia de hoje. Eu ministrando sobre a experiência do lar. E não tem nada a ver com mesa, não tem nada a ver sobre abandonar a carreira profissional. Tem a ver onde está o nosso coração.
Tem a ver sobre prioridades. Princípios, né? Princípios. Mesa, conexão, cura. E ali, Daisy, naquela cidade, a gente tem vivido o melhor de Deus. Uau. Parece que eu sou casada com... O nosso casamento... Nós somos casados há 16 anos. 16 anos. Mas esses 5 anos, parece que foram 30 do que... Eu não consigo me lembrar dos últimos 11 anos do nosso casamento. Eu consigo só me lembrar e ter experiências desses últimos 5 anos em Rio do Sul. Porque é estar embaixo da nuvem do Senhor. Você vê, né? De tão forte, tão impactante, experiências, né? E hoje, aquela palavra que o pastor Papi nos deu sobre a Arca de Noé, é sobre isso, é sobre restituição. Quando eu fiz a imersão aqui em Balneário, o Senhor me falou. Porque quando eu cheguei em Rio do Sul, eu falei, aqui ninguém me conhece. Vamos achar uma igreja, amorzinho, onde ninguém conhece a gente. A gente fica lá na última cadeirinha, a gente passa despercebida. Isso. Só pensei. Não durou 6 meses. Porque arde, né? Arde no meu coração. Né? Não adianta se disfarçar. E a nossa história, ela tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Tudo. Né? Ela é a lapidação para viver aquele propósito. É o preparo, né? É a que te dá autoridade para falar disso, para dizer assim, olha, eu sei o que você está vivendo. Eu vivi isso. Eu conheço o caminho. E assim, sabe o que mais me arde no meu coração? É quando uma mulher chega para mim e fala, Lê, o meu casamento está sendo destruído. O meu casamento está à falência. Não, porque eu sei que há solução em Cristo Jesus. Nós vamos orar. E o Senhor pode fazer. O Senhor vai te dar estratégias. Da mesma forma que Deus deu estratégia para o Regis. De não desistir, de não buscar com a força do braço dele. E teve uma esposa resgatada em Cristo, não com a força dele. Vamos orar, vamos persistir. Vamos, acreditar que esse casamento pode ser restituído do Senhor. Gente, isso é o que eu mais amo fazer. Em Rio do Sul, ou em qualquer lugar que me chame, eu falo SOS, tô de plantão para Jesus. Falo, não preciso me chamar para tomar café, né? Mas se é para falar de Jesus e uma palavra de ânimo, de esperança para um casamento, porque eu sei aonde o Senhor nos tirou. Eu sei o que o Senhor fez na nossa vida. E que se Ele fez no nosso casamento, na vida de uma mulher que tinha uma mentalidade totalmente distorcida com os planos do Senhor, Ele vai fazer na tua. Apenas creia, não desiste. No nosso caso foram 90 dias, mas pode ser que seja casos de 1 ano, não sei. Caminhe em obediência, porque Deus é um Deus de história, Deus é um Deus de milagres. E o segredo é não desistir, né? Não desista. A Bíblia diz em 1 Coríntios, quando fala do amor, que o amor nunca falha. Ele não falha. Quando a gente vai e segue o conselho de Deus, não falha. Muitas vezes é porque a gente leva um embate, a gente leva um revés no embate, a gente pensa que perdeu a guerra. E não, foi só uma batalha. Então persista, siga em frente. O importante é saber se a direção que nós estamos indo, nós estamos com a aprovação de Deus. Porque muitas vezes nós que somos cabeça dura e querendo o sentido contrário. Estamos indo só na força do nosso braço. Né? Não. Esteja e saiba que a palavra de Deus é assim. Muitas vezes tem casos de famílias que houve até inclusive traição. E que vão até biblicamente tentando achar justificativa, não, divórcio por traição, não sei o que tem. Mas Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração que Moisés tinha colocado esta lei. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos o amor, o perdão, a restauração em todos os meios. Não existe melhor solução para o casamento do que o perdão e a restauração. E não importa como está. Muitas vezes a gente olha e fala, não, no dele deu jeito, mas o meu... O meu é muito pior, né? O meu não é tem muito jeito. pior, não tem jeito. E eu falo,
Tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Isso é que tem que ficar. É isso que a gente tem que olhar. E a gente crê naquilo que é a palavra dele. E se a gente não consegue ter fé, obedece, segue os passos do manual. O manual é para a gente seguir as ordens do manual. Exatamente. Não tem como reclamar se a gente não seguir na ordem do manual. Verdade. Né? O manual fala para você apertar o botãozinho vermelho para desligar a TV e você quer apertar o verde. Não, é o vermelho. E daí você fica lá brigando. Não. Segue o manual. Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixou o manual do fabricante para nós. E muitas vezes nós desprezamos. Agora, quando a gente segue, a gente começa a ver que momentaneamente parece que não está funcionando. Não, eu já orei aqui 30 dias. Eu já orei 15 dias. Eu já orei, eu já fiz jejum, eu já briguei. Então agora eu vou desistir. Opa, persista até Deus falar que não. Já imaginou se Abraão tivesse desistido do filho nos seus 24 anos esperando uma promessa? É verdade. Ele não teria visto Isaac. Mas ele não desistiu até que a promessa veio. Então, nós temos um caminho, e eu acho que esse caminho não é por acaso, como diz você, ele tem a ver com o propósito. Tem a ver com o fortalecimento dos nossos músculos espirituais para o nosso músculo. E lembra que eu falei dos despojos lá no começo? Esses despojos traz para todas as áreas. Porque a cada experiência que nós temos com Deus, ela nos fortalece para outras experiências, em outras áreas. E mesmo que no caso empresarial, no caso dos trabalhos e tudo que a gente já trabalhou e tudo, os desafios são grandes e a hora que você olha aqueles lá, fala, não, Deus já fez o impossível lá, Ele vai fazer o impossível aqui. Ela acrescenta a nossa fé, né? Acrescenta a nossa fé e faz a gente viver aqui na terra, mas nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então ali é onde a gente é fortalecido, ali é onde a gente é animados, ali é onde a gente pode chegar e recuperar as nossas forças para vir aqui na terra e lutar de frente. Então isso, eu dou graças a Deus, porque Ele nunca desistiu de nós. Né? Verdade. E quem lhe disse, Ele nunca desistiu de nós. Quem somos nós para desistir do outro? Quem somos nós para desistir do outro? Quem somos nós? Quem somos nós para olhar para o cônjuge e falar assim, ó, eu nunca pequei, você tá errada. Todo mundo tem seus erros, a tua falha. Não existe um certo num relacionamento. Os dois estão errados e os dois sofrem em qualquer embate. Então vamos trabalhar juntos nossos casamentos, vamos trabalhar juntos os propósitos de Deus, porque eu tenho certeza que a hora que une a força da pessoa mais importante, da maior expressão do amor de Deus por mim, é a Lenise. A maior expressão física viva do amor de Deus por mim é a Lenise. A expressão espiritual foi Jesus, mas a expressão física foi ela. E quando a gente olha e se une a isso, de uma maneira com que Deus criou o casamento para ser fortalecido e unido. Em unidade, né? Em unidade. É como tinha lá na Torre de Babel, que fala assim, é tamanha unidade que ninguém pode segurá-los. Só, e é isso que o diabo sabe e ele quer impedir. Claro. Que ele sabe o tamanho da força do teu matrimônio em unidade. E ele vai tentar fazer de tudo para que vocês estejam, muitas vezes até em casa, juntos. Em união, mas não em unidade, né? Em união, mas não unidade. Estão na mesma casa, no mesmo matrimônio, não se separaram, mas perdeu a unidade. E Deus, ele quer restaurar isso, para que os casamentos estejam fortalecidos nele, na rocha. Ele é o cordão de 3 dobras que não se separa. Ele é a base do casamento. Ele é quem criou, e quem criou, ele é responsável também. Então,
O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, que ele chega e transforma a água, aquilo que está sem sabor, em vinho, que vinho significa alegria, significa o favor de Deus, no melhor vinho do mundo ali para aquele casamento. E ele fala assim, ei, eu me importo com o casamento, eu me importo com as famílias, e é isso que Deus quer. Restaurar todos os casamentos, aqueles que muitas vezes pensam, mas eu até já me separei no papel. Então vá onde tua esposa está e traz ela e recupera ela, porque isso é possível. E não somente fala, poxa, mas vai ficar cheio de marcas, vão ficar jogando na minha cara, né? Tudo que foi e fez e tal. Por isso é importante o perdão. O perdão olha para frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. E é esse alvo que Deus quer, que o casal olhe para frente. Chega de olhar para trás. Chega de olhar o que teu marido fez há 20 anos atrás, jogar na cara dele. Chega de você ficar reclamando da tua mulher. Não. Olha quantas qualidades. E quantas qualidades que eu vejo na Lê, quantas coisas que ela é complementar a mim, tudo que eu mais falto, ela que tem. E tudo que eu não tenho, o Regis tem. E isso que mais faz a gente forte. Amém. Que lindo, né? Sim, Deus é maravilhoso. É lindo o que ele faz, né? É lindo. E aí que a gente vê que não tem nada a ver com a gente, que só ele poderia fazer. Só ele. Não é? A gente é muito bom em destruir as coisas. Sim. Especialistas. Mas essa reconstrução, né? Viver isso é só ele com ele. Não tem como ser diferente. Não tem como. Vale a pena. Vale a pena. Vale né? a pena rasgar. Passar na fornalha, né? Pra sair o diamante. O carvão, ele é assim, né? Entra na fornalha e sai o diamante. Sai o diamante. E sabe que eu sinto, talvez não sei quantas pessoas vão nos ouvir, né, esse podcast, mas podem estar questionando, Lê, assim como o Regis falou, já está com o papel assinado. Rasga o orgulho primeiro. Vá atrás, rasga esse papel, porque o documento mais especial já está lá no céu. Já foi registrado no dia em que você disse sim para o seu marido, para a sua esposa. Rasga. Tira o orgulho, porque Deus tem ainda a história, Ele pode continuar a história que Ele tem para a tua vida, para a tua família. Vale a pena. Amém. Quer deixar um recado também, Regis? Não desista. Persevere, né? Persevere. Persevere nas promessas que Deus deu. Persevere na palavra. Persevere no amor. Persevere na comunhão, persevere na restauração do teu casamento. E a gente vê frutos, né? A gente começa a ver a nossa filha longe de a gente ser perfeito. Muito longe. Hoje ainda não somos. Quem é perfeito pode falar. Mas o importante, tem as diferenças? Claro que tem. Utilize ela para fortalecer, para lapidar, e para cada dia mais essa lapidação vai nos tornando joias cada vez melhores, mais lindas, mais valiosas, né? Aos olhos do Pai, né? Aos olhos do Pai. Amém. Obrigada, gente. Foi tremendo. Tenho certeza que os casamentos não serão o mesmo mais. Amém. Né? Porque às vezes a gente passa desafios bem menores e quer desistir. Né? Assim mesmo. Muito obrigada. Que Deus assim continue abençoando imensamente a família de vocês até 1000 gerações. Amém. Né? Amém. Os seus melhores avós, os melhores bis, os melhores tatas. E eu falo que nós dois vamos viver juntos, né, amorzinho, até os 120 anos. Até Isso, 120 até os anos. 120 anos. Porque glória de Deus. Eu falei ainda pro Regis, ontem ainda a gente estava conversando sobre o nosso podcast, e eu olhei para ele e eu falei assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem você, meu amor. Eu te amo até a eternidade. Até depois do fim. Sempre vou te amar. E obrigada por nunca ter desistido de mim. E por não ter desistido, parece que eu quero te honrar, eu quero te dar presente, eu quero te fazer feliz todos os dias da nossa vida. Porque
Você é o melhor que Deus me deu. Obrigado, você é o meu maior presente, meu amor. Eu te amo demais. Desculpa aí, pessoal. Muito bem. Jesus é maravilhoso. É demais. Agora, você vê como até as diferenças, né? Ela me ensinou até a correr. Acredita nisso? Pois é. Então, eu falo até o que me irritava, assim, de comida, de coisa. Eu falo como eu sou grato à minha esposa. Porque aquilo que ela... Tudo que ela pegava no meu pé e tudo, né? E não é pelo muito falar, viu, mulheres? Mas é pelo começou a me servir de uma maneira que me constrangeu. Eu falei, puxa, eu vou me cuidar também. E eu dou graças a Deus por isso, porque... Vou satisfazer o coração dela, né? Porque hoje a gente tem coisas incomuns, né? Então busque essas coisas incomuns. Exato. Não é a minha coisa predileta sair correndo, mas Mas é bom estar com ela, né? É bom estar com ela e isso dali, se dá para fazer, está ao seu alcance, você consegue? Então faça. Exatamente. Então faça. Então, por isso, essas coisas são importantes para nós, como... Ser intencional, né? Ser intencional. Amanhã a gente vai correr 21 quilômetros aqui em Camboriú e falar assim, que delícia a gente sair junto, acordar cedo e vamos lá, e ela vendo a alimentação, a roupa, e tudo isso dali faz parte do casamento, não dá para separar. É verdade. Então, vamos gastar tempo e fazer algo além do espiritual, algo físico, algo natural, que é importante. Cuidar bem do teu jardim, né? Aquilo que Deus tem colocado. Que Deus te deu, né? Que Deus nos deu. Eles nos deu por graça, mas quem cuida, tira os raminhos, dá a podadinha, tudo. Isso dali somos nós. É verdade. E dou graças a Deus por isso. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a você, mesmo. Deizinha, pela honra, pela essa oportunidade. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Trazendo pessoas, trazendo testemunho, trazendo histórias para dar ânimo e esperança para as pessoas que nos ouvem. Amém. E levando isso além do que a gente pode imaginar. Né? Exatamente. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, Deise. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.